Meus irmãos, paz do Senhor a todos. Eu precisei chegar um pouco fora de horário e havia solicitado ao nosso irmão Floresvaldo para dar início ao culto, pois estávamos no sepultamento do papai do nosso companheiro, o irmão André Joaquim, um servo de Deus que o Senhor lhe pareceu bem guardá-lo. Estava internado, depois teve uma melhora, mas a Deus pareceu bem levá-lo para o seu descanso. E o sepultamento foi agora à tarde e eu precisei estar junto à família e vi que não ia conciliar chegar no horário do culto, por isso solicitei. Quero agradecer ao meu companheiro que iniciou o trabalho e graças a Deus estamos aqui pela graça de Deus. Irmão Josias, tome lugar aqui conosco, por favor. Meus irmãos, chegou a hora da meditação da palavra de Deus e quero ler o texto que nós sempre estamos lendo na nossa meditação, pois estamos falando de um assunto muito importante para a nossa edificação. São Mateus capítulo 16, versículos 13 a 18, e depois vamos a Salmo 73, para também ler um texto e meditarmos um pouco na palavra de Deus. São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 18. Nos diz a palavra de Deus. Mateus 16, versículos 13 a 18, nos diz a palavra de Deus. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós estamos estudando sobre a igreja coopera com as famílias, mas estamos mais detalhado. As famílias cooperam com a igreja. E no último assunto, lembro que nós estivemos comentando com nossos irmãos sobre a igreja e as famílias, um dependendo do outro. As famílias devem manter-se apartadas do mal. E para manter-se apartado do mal, é necessário que as famílias tomem a decisão de manter-se em uma vida de santidade, de separação. E comentamos sobre o caso dos samaritanos e os judeus, que os judeus não se misturavam com os samaritanos, tendo em vista eles acharem que os samaritanos eram pessoas que não comungavam as orientações divinas pelos estatutos e os mandamentos da lei. E mantinha aquela separação, e foi preciso Jesus, no diálogo com aquela mulher,
Jesus se juntou a ela e ela se referiu a Jesus como alguém que não se unia por causa dessa separação. E nós não entramos no mérito de falar sobre aquela união de Jesus com a mulher para a salvação, mas a separação das famílias, da igreja, deste mundo, do sistema mundano. Tivemos comentando sobre isso e hoje quero trazer um exemplo de um pai bíblico que passou por um momento muito difícil na sua vida, mas ele precisava ser a coluna de separação, uma coluna de santificação para a sua família. Então vamos ao Salmo 73. Eu quero deter-me neste salmo, nessa meditação hoje, tendo em vista haver muitos exemplos para a nossa edificação neste Salmo 73. Eu quero ler desde o primeiro versículo deste salmo até o versículo 17 e queria convidar a igreja para ler juntos estes versículos. Salmo 73, versículos de 1 a 17. Podemos ler juntos? Sim? Eu gosto de participar com a igreja, pois também é uma orientação bíblica. Vamos ver. Salmo 73, versículo 1. 1, 2, 3. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copos cheios se lhes espremem e dizem: como o sabe Deus? Ou eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Meus irmãos, aqui está uma experiência de um pai de família, de um homem dedicado a Deus, que também nos diz a história de que ele era um homem que lutava pela sua família e vivia uma vida de santidade. Era um homem conhecedor das coisas de Deus. Era um homem de profunda comunhão
com Deus. Todavia, esse pai, este homem, passa por uma profunda experiência. No versículo 1, ele demonstra a sua comunhão com Deus. Veja aí, Salmo 73, versículo 1. Ele diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos. Essa conclusão, esse registro, nos mostra quanto esse homem era a sua experiência com Deus. Ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus. E ele conhecia a Deus, que ele vai mais profundo e diz: para com os limpos de coração. Era um homem que se mantinha da sua comunhão com Deus, mantinha a sua família, era um verdadeiro adorador, era uma coluna na sua casa, era um homem que o seu exemplo era o ensinamento para seus filhos, para sua esposa. Todos nós sabemos que quando se trata da família, Deus deu a maior responsabilidade aos pais. Deus deu o maior peso aos pais. Cada pai está dividida a tarefa em cuidar dos filhos. Nós já hemos visto em outro estudo que os nossos filhos, que são de Deus, Salmo 127, versículo 3, quer ler aí? Para lembrar o que é que os nossos filhos é de Deus. Lembre aí, por favor, Salmo 127, versículo 3. Vamos ver, 1, 2, 3. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Então, nossos filhos são heranças do Senhor. Quando o Senhor deu sobre nós, pais, a maior responsabilidade com os nossos filhos, Ele estava colocando sobre nós o cuidado com a herança dele. É por isso que sempre eu tenho falado aos meus irmãos e lembrado aos meus irmãos que os nossos filhos são bênção. Seja ele quem for e como estiver, se ele for vítima do inimigo da nossa alma, ou está sendo vítima do inimigo da nossa alma, talvez por uma falta de obediência, por uma falta de fazer caso dos conselhos, mas eles são heranças do Senhor. E Deus colocou sobre nós a maior responsabilidade. Então, esse homem, Asaf, ele sabia esse detalhe. E ele diz nas suas palavras que bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Isso é fruto de um profundo conhecimento. Ainda no versículo 23, veja o que ele diz no versículo 23. Salmo 73... e o versículo 23, ainda outro registro da sua comunhão com Deus, diz assim: todavia estou de contínuo, tu me seguraste pela mão direita. Analise a primeira parte do versículo, ele diz assim: todavia estou. Eu estou de contínuo contigo. Ou seja, essa aqui é uma expressão de alguém que mantinha uma comunhão com Deus, que mantinha um relacionamento com Deus. E todo pai que se dedica a viver uma vida separada do mundo, ele é um ensinador falando e em silêncio.
Toda mãe que ela mantém uma vida de comunhão com Deus e separada do mundo, ela é uma ensinadora no lar, falando e em silêncio. Hoje no sepultamento vi uma coisa linda dos nossos irmãos, os filhos do nosso irmão que Jesus guardou. Eles pediram para dar uma palavra antes que nós sepultássemos o corpo do nosso irmão, e eles disseram as proezas do pai, que por momentos o pai ficava em silêncio dentro de casa, mas até o silêncio do pai era uma coluna forte de sustentáculo. Uma das filhas chorava e dizia assim: e agora, o que vai ser de mim? Eu não terei mais a sombra do meu pai. Então, esse legado aquele irmão deixou, que foi uma orientação divina que ele seguiu. Do mesmo jeito este homem, ele diz: todavia estou, ou seja, eu vivo contigo. Os pais, eu estou falando agora do pai, o homem de maior responsabilidade para que ele possa manter a sua família separada neste mundo, a vida dele é muito importante. O proceder dele é muito importante. Ensina de forma maravilhosa. Às vezes os filhos não atendem o ensinamento deles, mas com o tempo, o ensinamento daquele homem, aquela coluna forte, aquele sustentáculo dentro de casa, ele serve de ensinamento para os filhos. Este homem era esse, mas esse homem um dia entrou em uma crise. Agora eu quero trazer uma palavra de conforto para os pais. O pai não é um super-herói. Os pais não são uns super crentes. Eles também sofrem. Este salmista, veja o que ele diz no versículo 2. E agora ele refere-se a si próprio. Ele faz um relato. Ele diz assim: quanto a... Ele fala dele. Eu quero lhe falar de mim. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Ou seja, eu sofri algo tão sério que quase eu desmaiei, quase eu cedi, quase eu fui atrapalhado. Ele conta a sua experiência como pai, e a experiência deste homem, que é um ensinamento para os pais, foi uma experiência em silêncio. Isso quer dizer que muitas vezes os pais, o líder da casa, ele tem que sofrer, às vezes, em silêncio. Por quê? Porque nem sempre a esposa e os filhos têm maturidade para suportar a pancada que o pai sofre quando ele entra numa crise. Vamos ver o que é que acontece com o salmista. Ele conta que os pés dele quase se desviaram e que pouco faltou para que escorregasse os seus passos. O que é que acontece com o salmista? Uma tentação interior. Veja o versículo 3, diz assim: Pois eu. Veja que isso aqui foi uma coisa interior dentro do salmista. Ele não saiu, pelo menos o relato não diz que ele saiu reclamando, ele desviou-se, ele jogou tudo para cima, acabou tudo. Não, ele passa uma pressão muito forte.
é admirável porque como pode um homem de tanta comunhão com Deus entrar num processo como esse? Sempre se supõe que os homens que têm comunhão com Deus são homens que estão edificados, estão firmes, não se dobram com pouca coisa, têm segurança em si próprio. Se supõe isso de um homem, e Asaf era este homem que a família dele tinha isso nele, porque Asaf, na época de Davi, ele era um diretor da música, ele regia o coro congregacional, ele era um organizador do departamento musical de Davi. Era um homem que, quando ele cantava, a adoração como ele adorava, ele não era um profissional da música, mas era um adorador. Quando ele adorava, chamava a atenção, influenciava os demais judeus. Fazia gosto olhar como aquele homem adorava. E que os filhos que olhavam, a esposa que olhava para ele, papai, é uma benção. Que maravilha é o nosso pai. Mas ele, com toda essa comunhão que ele exercia na sua vida, ele entra num processo muito difícil. Parece até uma pessoa fraca na fé. Ele é atingido como se fosse uma pessoa sem segurança. Por quê? Ele teve inveja. E teve inveja de quê? De ímpio. Meus irmãos, um crente, servo de Deus, tem inveja de ímpio. Ímpio é uma pessoa que necessita de compaixão, piedade, porque o ímpio é mau, é perverso, é horrível. O ímpio, ninguém quer ficar perto dele, porque só ele é. Ele acha que só ele está certo. Ele não reconhece ninguém superior a ele, muito menos é um ímpio. Pois o salmista chegou à conclusão que ele estava tendo inveja dessa classe de pessoas completamente longe de Deus. Por quê? Porque os ímpios prosperavam e ele, tanto ele quanto olhar os outros servos de Deus, não prosperavam. Aí ele passa um tempo, veja que a crise foi tão forte, que ele passa um tempo observando e analisando a vida dos ímpios. Meu Deus, como ficou essa esposa? E esses filhos? Como ficou? Você pensa que a esposa não está lhe olhando? Está. O senhor pensa que ela não olha a sua vida? Olha. E o senhor sabia que a sua vida transmite segurança para eles dentro de casa? Transmite. Como também transmite insegurança. Insegurança. Nós temos testemunho de muitas irmãs, onde o lar, ela não desfruta de um esposo que serve a Deus, e ela fica, meu Deus, ora por nós, só a graça aí, e conta os seus problemas, da insegurança que aquela família sente, porque aquela coluna não é uma coluna representativa que oferece segurança. Asaf entra e é considerado essa experiência profunda deste homem como uma depressão, porque eu vou ler rapidamente o versículo, do versículo 4 até o versículo 12. Eu vou lendo e os irmãos vão meditando. Veja o que é que ele observa na vida do ímpio. Diz assim: porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura,
superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copos cheios se lhes espremem e dizem: como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e lhes aumentam as riquezas. Desde o versículo 4 ao versículo 12, o salmista para observar a vida de um ímpio. Que crise tremenda este homem entra. É como se desviasse completamente o seu foco. Onde está a comunhão que Asaf sentia? A segurança em dizer: verdadeiramente bom é Deus. Onde está essa segurança? Onde está essa certeza? Aí ele vai até o versículo 12. No versículo 12 ele reconhece que esse povo é ímpio, mas estava tomado da inveja. Inveja, meus irmãos, é uma obra da carne. A inveja, ela atrapalha até a vida física, a saúde. Ela é como uma gangrena. Porque a inveja, ela é uma outra definição, é como se ela é uma coisa que a pessoa fica com desejo de ter aquilo que não pode, só porque o outro tem. É a pessoa que fica aborrecido porque o outro prospera e ele não. É uma coisa triste. É por isso que Paulo classifica aos Gálatas como uma obra da carne. Não serve. O povo de Deus não tem inveja. Até porque o povo de Deus tem tudo. As famílias têm tudo. As famílias têm Jesus, têm bênçãos, têm vitórias. As famílias têm bem-estar. As famílias, os lares, têm tudo. Então não precisa, não tem como, não necessita, não dá para ter inveja. E quem? De ímpio. Pois ele entrou e ele reconhece, porque ele diz assim: estes são ímpios. Eles são ímpios. Agora, continua com o ataque no coração quando diz assim: todavia estão em segurança. E é mais, aumenta-lhes as riquezas. Quando chega no versículo 13, esse pai de família, ele vai ao fundo do poço, porque ele diz assim: na verdade, que em vão, tenho purificado o meu e lavado as minhas mãos na inocência. Sabe o que é isso aqui? Aqui é o fim para um coração atacado, porque ele duvida até de Deus. Ora, que Deus nos guarde, queridos pais, nós pais de família, que Deus nos guarde, mas nós não estamos livres de uma coisa como essa. Isso aqui é uma atenção para nós. Ele diz: na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na água limpa ou na inocência. É como que diz assim: não vale a pena não. Não vale a pena. Tenho lutado tanto. Quantos pais muitas vezes não querem arriar as armas? Porque o filho, um parente, a esposa, um marido, vive numa vida completamente longe de Deus e ora, e busca, e pede oração, e não vê mudança. Mas ainda bem que a mudança não é vista,
mas ela está a caminho e é certa da mudança. O que se quer saber é se o pai entrou no altar mesmo com toda essa diversidade toda. Ele entra e está firme? Sim, é isso aí que se interessa saber. E aconteceu isso com Asaf, pastor? Sim. Sim. Aqui não é um homem destruído, não. Eu li o versículo 23 e quero ler outra vez para mostrar para os irmãos que durante esse processo que ele passou, Deus estava assistindo ele. Veja aqui o versículo 23. Quando ele estava no auge daquela depressão, e eu vou ler mais na frente o versículo que diz a depressão dele, mas no versículo 23 ele prova que Deus estava com ele. Ele diz assim: todavia estou de contínuo contigo. Aí agora, veja o restante do versículo. Tu, se a gente interpretar no português, o nosso idioma, o verbo segurar está onde? No passado ou no futuro? Quando ele diz assim, tu me... Oh, aleluia. Eu estava naquela confusão toda. Quando eu me desliguei de ti, quando eu passei a ver a prosperidade do ímpio e cheguei a uma conclusão que não valia a pena nada, tu me seguraste pela mão direita. Oh, aleluia. Eu quero dizer aos pais, eu quero falar só para os homens esta noite, Jesus está segurando na sua mão. Não importa com ele que está em casa ou está fora de casa, ou mesmo saiu de casa, ou lhe abandonou, ou teve uma atitude de ingratidão, ou lhe decepcionou, fez coisa que você nunca esperava que ele fizesse, pelo muito que você fez e sofreu por ele. Eu quero dizer, nesse exato momento, nessa cruciante situação, Deus te segura pela mão direita, Pai. Oh, aleluia! Aleluia! E prossegue ele está dizendo o que passou com ele. No versículo 14 ele diz assim, vou ler o 13. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. 14. Pois todo o dia tenho sido afligido e castigado. Coitado. Coitado. Todo dia afligido e cada manhã castigado. A pressão estava muito forte sobre Asaf. E às vezes, oh aleluia, eu quero dizer ao Senhor, eu venho da parte de Deus para dizer ao Senhor, o inimigo não tem interesse no seu filho, ele tem interesse na sua vida. Muitas vezes ele ataca um filho, mas o objetivo dele não é o filho, não. Não, porque ele sabe, se ele conseguir danificar um filho, ele danifica deixa eu usar uma linguagem aqui, eu acho que os mais antigos dizem, danifica uma ripa. Sabe o que é ripa? No telhado, vocês não sabem o que é isso, não. Então o alvo não é a ripa, é o esteio. É o esteio. Ele ataca muitas vezes aquele filho, aquela filha, para que você se desespere, para que você se desanime de Deus, desista de Deus, desconfie em Deus e jogue tudo para cima, como se nada vai ser resolvido, e ali morreu e acabou. Eu venho da parte de Deus de dizer que nesse momento Deus segura você pela sua mão direita, Ele sustenta você,
Mesmo que você seja afligido todo dia e cada manhã castigado, Ele lhe sustenta. É bom saber isso, pais. É bom saber isso. Que apesar da nossa responsabilidade muito grande no nosso lar, mas tem o Deus poderoso que nos segura. Ele segura a liderança do lar. Bendito é o nome do Senhor. E Asaf, ainda no versículo 15, ele diz assim: se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Nesse versículo 15, é como se Asaf parasse e dissesse assim: mas eu digo que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, mas se eu fizer como os ímpios, o que é que os outros vão dizer de mim? Mas se eu abrir aqui, o que vai ser da minha casa? Se eu não sustentar, e os meus filhos que dependem de mim? E o povo de Deus, o que vai pensar de mim? Aí ele junta a pressão que ele estava sofrendo com esse pensamento, cuidado para não falhar. Aí ele diz no versículo 16, veja aqui a conclusão dele, e aqui termina o seu relato. Ele diz assim: quando pensava em compreender isto, fiquei, olha aí, um pai de família perturbado, pobre. Quem sabe se essa não é uma situação de alguém aqui? Porque você gostaria de dizer, como disse Josué 24:15, escolhei a quem sirvais, se ao Deus dos vossos pais ou aos deuses das terras onde habitais. Todavia, eu e a minha casa. Quem sabe que aqui não tem pai que gostaria de dizer isso e não diz, que falta alguém. Aí Asaf, quando ele chega à conclusão, aí ele diz assim: quando eu pensava em compreender tudo isto, eu fiquei perturbado. Eu fiquei muito perturbado. Quando ele diz assim, fiquei sobremodo, é como se ele dissesse: eu fiquei muito perturbado. Eu não estava entendendo nada. Foi muito difícil para mim. A Bíblia não relata o que é que a família desse homem dizia, mas quando o pai de família não está bem, a esposa sente. Sim ou não, senhoras? O que é que você tem, meu filho? Não tenho nada não. Não, você não é assim. Alguma coisa você tem. Foi que aconteceu? Não, nada não, está tudo bem. Não. Os filhos dizem assim: o que é que papai tem? Papai não é assim. Aqueles mais chegados dizem: ô mamãe, o que está acontecendo com papai? Às vezes ele está lá dentro, aleluia, apertado lá dentro, passando uma crise tremenda, mas ele é a coluna, mas ele é o esteio, mas ele é a cumieira, ele não pode abrir mão. O que acontece quando ele chegou a esse ponto final? No versículo 17 até o versículo 28, começa uma nova história na vida de Asaf. Aí ele conta, vamos ver o 17. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Eu passei por um tempo meditando nesse versículo, vendo o versículo anterior, porque quando Asaf diz aqui que tudo isso deixou ele sobremodo perturbado, eu sempre entendi que uma pessoa perturbada, ele não vai de bom grado ao santuário,
Ele está desanimado, sem força. É preciso alguém lá aconselhar ele, chamar ele, dizer: rapaz, vamos, levanta a cabeça. Eu visitei um irmão e ele parecia estar depressivo. Ele disse: pastor, eu não sei se vou. Não, meu irmão, levante a cabeça. Jesus está conosco. A igreja está orando pelo Senhor. Olha, o Senhor é um homem que conhece a palavra. Vamos. E para a glória de Deus, depois eu vi ele entre o povo, fiquei animado. Às vezes ele está tão depressivo que precisa de alguém. Ele não vai à igreja fácil, ele não vai ao templo fácil, ele não tem facilidade para orar, ele não tem facilidade para pegar a Bíblia e dizer: vou meditar na palavra de Deus, porque dentro está praticamente sem nada. Era o que acontecia com Asaf. E como ele diz assim: até que entrei. Sabe como eu interpreto isso aqui? É que alguém levou ele ao santuário. Alguém disse a ele: Asaf, entra no santuário. Quem é esse alguém? É aquele: tu me seguraste pela mão direita. Aleluia. Porque o zelo de Deus pelas famílias é muito alto, meus irmãos. O carinho de Deus pelo pai, pela mãe, pelos filhos, pelo avô, pelos netos, pelas as noras, pelas sogras, pelos genros, pelos sogros, pelos primos, pelos tios. O carinho de Deus por esse povo é muito alto. Ah, se nós pudéssemos entender como Deus ama a nossa família. Aleluia. Alguém leva Asaf ao santuário. E quando nós lemos o versículo 18, vamos ler o 18, 73 e 18, diz assim: certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em... Como é que ele entende tão rápido assim? Só porque entrou? Eu entendo que alguém levou ele, e quando ele entrou, diz assim: alguém deve ter dito para ele: vem cá que eu vou te dizer, eu vou te explicar, eu vou tirar a tua dúvida. Tu não estás aí perturbado? Então vem para cá, eu vou te levar e a gente vai conversar. Porque logo em seguida ele diz assim: certamente, é o mesmo certamente do primeiro versículo. Se você voltar ao primeiro versículo, ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. No 17 ele diz certamente, ou seja, eu entendi, eu agora entendo, agora fui despertado, eu agora estou sabendo o que acontece com aqueles que eu tinha inveja. Porque tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Ah, meus irmãos, que bom é para nós pais saber que Deus nos acompanha. Não se perturbe com a sua família a ponto de se desesperar. Não se perturbe, tenha calma. Eu não digo que a crise não chegue e a adversidade você não tenha que administrar. Tudo bem, mas fique calmo. Fique calmo. Eu disse para um pai, ele contou a história de um membro da família, e eu disse: o senhor crê que Jesus vai fazer uma obra? Ele disse: é, pastor, Jesus tudo pode. Aí passou o tempo, abracei a causa na oração, depois eu disse: como está? Aí ele disse assim: está pior. Eu disse: é porque Jesus se apressou em resolver. Ele olhou para mim todo desanimado, passou um tempo, disse: como está? Ele disse: pastor, ele voltou ao que era. Eu disse: pronto, Jesus começou a resolver. E conversando passou um tempo orando, porque é assim, não é? O pai faz assim, o diabo faz fumaça, levanta poeira,
faz aquela zoada toda, porque ele só faz barulho mesmo, ele não pode nada, porque o sangue de Jesus está conosco e com a nossa família, ele não pode. O que é que diz Mateus 16 e 18? As portas do inferno. Então ele não pode, faz a zoada, faz o barulho, aí a gente vai para a oração, Aí perguntei de novo, ele disse: pastor, o menino ligou para mim e disse que está bem, e contou umas coisas a mim que eu não quero dizer, senão perde a graça. Eu disse: e aí, o senhor sente que Jesus está com o senhor e com ele? Ele disse: é, pastor, é. Eu disse para ele: deixa Jesus trabalhar, porque Jesus vai fazer assim, vai pegar ele, trazer e colocar na tua mão, porque Jesus está te segurando pela mão direita. Ele nos segura, ele tem compromisso com a nossa família. Deus nos encarrega como pais, mas ele tem compromisso conosco e com a nossa família, meus irmãos. Abra seu coração, seu ouvido e saia daqui dizendo: Deus tem compromisso com a minha família. Não importa, Deus tem compromisso com a minha família. E ative a fé, porque a fé honra o nosso Deus. Que Deus nos ajude. Não posso seguir mais ainda, porque falta terminar a segunda parte de Asaf, mas para um outro culto nós vamos terminar. Que Deus nos ajude, que Deus tem o compromisso com a família, é a sua família, você pai, a senhora mãe, Deus tem compromisso com o seu lar, não importa, ele pode estar onde estiver, Deus tem compromisso com ele, amém, meus irmãos? Então que Deus nos ajude e nos abençoe, o tempo já nos manda parar, vamos em frente, abençoe sua família em casa. O Senhor, Pai, diga para seu filho, em nome de Jesus: você é meu filho e você é de Deus, você é herança de Deus, ainda que você me veja, e quando o Senhor, Pai, estiver meio abatido, segure que ele vai sustentar pela sua mão, segure. Se a esposa dizer: o que é que tu tem? Diga para ela assim: ora por mim, que ele vai sustentar. E nós venceremos em nome de Jesus. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro é este amor. Cante. Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, rocha viva, dom de mana lei.